É uma loucura, cara. Eu comecei a fazer uma pesquisa antes de vir para cá, eu vi que é tanta variável que eu até parei de anotar aqui. E eu pensei, eu vou lá conversar com eles. Teus e Tons. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Teus e Tons, o podcast que vai simplificar a forma com que a gente debate o mercado de comércio exterior no Brasil e no mundo. Antes de entrarmos nesse tema que vai tentar explicar essa montanha-russa do frete, aproveita e compartilha esse podcast com seus amigos, conhecidos, enfim, todos aqueles que você acha que precisam entender um pouco sobre o frete internacional que varia tanto. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a sazonalidade no Comex. Se você já atua com o comércio exterior ou entende um pouco sobre o nosso mercado, você sabe que dependendo da época do ano, do clima e de diversos outros fatores, o preço do frete vai lá em cima ou não. Trouxemos especialistas para a gente tentar entender um pouco sobre esse processo que acontece e conseguir fazer algumas previsões mais interessantes. Hoje a gente tem aqui a presença de 4 ilustres figuras do comércio exterior. Eu vou pedir com que eles se apresentem hoje. Pela primeira vez eu estou estreando a fala inicial e por isso a primeira apresentação eu vou pedir para que o Arlon comece a se apresentar. É isso aí. Me chamo Arlon Pereira, sou o host desse podcast, empreendedor, e tô aqui para ajudar a compartilhar, apesar de que agora eu vou tomar de novo essas rédeas. Eu gostei muito, Sig. Daqui a pouco tu já pega o meu lugar e eu vou só estudar, que é o que eu gosto de fazer. Vambora. E aí, Feller, te apresenta aí, por gentileza. Então, primeiramente, é um prazer de novo estar aqui no Teus e Tons. Eu sou o André Felipe Feller, conhecido como Dedeco, para os mais íntimos. Não, brincadeira, tem 3 nomes, não tem sobrenome. Meu nome é Feller, no mercado aí todo mundo me conhece. E trabalho já há mais de 15 anos de comércio exterior. Trabalhei na navegação, famoso shipping. Hoje sou gerente comercial na Royal Cargo, já há mais de 6 anos. E estou aqui para tentar ligar a bola de cristal junto com todo mundo para ver se a gente descobre aí um pouco sobre essa variação dos fretes, que não é novidade, mas que sempre vem à tona aí uma época do ano. Show de bola! Do meu lado aqui eu tenho a Júlia, te apresenta aí, estreante no podcast, por gentileza. Olá pessoal, meu nome é Júlia, eu sou líder da equipe de pricing da Royal Cargo, essa galera que faz aí a parte da compra do frete. Queria agradecer pelo convite e vamos desvendar essa montanha-russa aí. Bora lá! E por último temos Thiago Alencar, te apresenta aí, por gentileza. Oi pessoal, tudo bom? Sou o Thiago, sou bacharel em logística, atuo no comércio exterior há mais ou menos uns 14 anos. Atualmente sou gerente de operações da Royal Cargo e a gente está aí de novo para trocar uma ideia, conversar com o pessoal, fazer um bate-papo bacana. Show de bola. E agora que voz, Sig, né, cara? Sig, te apresenta. Não, Sig, depois do Thiago eu não vou falar, cara. Ah, é? Eu sou o Sig, especialista na área da computação, sócio da Maya Technologies. Está escrito aqui, cara, que bonito isso aqui, né? E hoje a gente vai tentar entender um pouco dessa montanha-russa, de fato, como eu falei lá no início, que é a tal da sazonalidade do frete. Eu até agora ainda não consegui entender como isso funciona. Tu já tentou, né, aplicar algumas coisas, a gente vai falar sobre isso mais tarde, certo? Justo. Show de bola. Estamos na presença de Gabriel e Robson, nossos produtores. Toca a vinheta e bora falar sobre frete. Sejam muito... A presença de 4 ilustres figuras do comércio internacional. Vou fazer de novo. Ou senão não fala hoje, fala assim... Bom, voltamos dessa vinheta que a gente não sabe nunca o que toca. Começando, já vamos perguntar aí quem que é responsável por definir esses valores de frete aí. Já que a gente vai falar de sazonalidade, quem é o ator base desse processo hoje? Quem pode começar me dizendo um pouco sobre isso? O mercado. Para mim é o mercado. Olha só. Lei da oferta e da procura. Baseado no capitalismo, então, tu vai me dizer que é oferta e demanda? Oferta, demanda, oferta e procura, como quiser chamar. Minha concepção é essa. Eu acredito que essa é a demanda toda. É como funciona, é como os fretes se... comportam. E é estranho falar, né? Mas eu concordo com isso num ponto, que a gente já teve fretes que, no fim das contas, o operador de fretes, vamos dizer assim, o transportador, que é o armador ou a companhia aérea, eles acabaram não calculando qual é o seu custo, mais a sua margem de lucro é igual ao seu preço de venda. Tem momentos que chegam do frete que, né, figurativo ali, né, aquele frete, né? Nós já tivemos um episódio em 2015, 16 aí com frete a $50. Exato. Da China para o Brasil. Até 25 já. Tu acha? E daí tu acredita que realmente foi por escolha do armador ou foi uma situação de mercado? Com certeza não. Eu concordo contigo. Concordo contigo que é o mercado que leva a isso, baseado em outras escolhas também, né? Dos armadores de quererem ou não, ou das companhias aéreas de carregar ou não. Sim. Mas é importante a gente deixar claro que o ator base desse processo realmente é o mercado. É a oferta e a procura e
outros milhões de coisas envolvidas para que essa oferta e essa procura... Acho que tem vários fatores que acabam contribuindo, né? O pormenores, mas no fim das contas a oferta e procura acaba sobrepondo essa necessidade, porque, né, como a gente acabou de falar, o frete de $50 com certeza não tinha nada a ver com o custo do operacional do armador. Mas tem esses pormenores que a gente pode citar, que são taxa de câmbio, são a demanda interna, né, dos produtos em si, o que mais? Algum acordo comercial entre 2 países? Feriados. Feriados, verdade, feriados Datas atrapalham. comemorativas Quando o também. iPhone é lançado, né? iPhone. Quando o iPhone é lançado Pra é quem um não sabe, caos. os lançamentos da Apple normalmente são todo setembro, né? Então, o que acontece? Para o frete aéreo, por exemplo, o lançamento da Apple, sim, é algo que é significativo e que deve ser levado em consideração para o aumento dos fretes. Já vamos entrar um pouquinho nessa curiosidade. O que acontece no mercado aéreo quando a Apple decide que vai lançar em setembro? Quando acontece e o que acontece, Tiagão? Por favor. Bom, primeiro que a Apple ela tem por padrão lançar sempre em setembro. Então, é um calendário dela de lançamentos, então ela já segue isso aí. Então, ela tem todo um cronograma. E a logística, a distribuição da Apple, não é segredo, produção China, tudo centralizado. E basicamente eles pagam o frete mais caro que tem possível, contrato, tudo bem amarrado, tudo bem estruturado, com alguns meses até anos de antecedência. E assim, é prioridade, então a carga deles vai primeiro. O contrato é muito bem amarrado, então se tiver o que tiver de avião, o que tiver de espaço disponível, vai para a carga da Apple. E o restante é que o que sobrar é o que vai para os outros clientes. E eu posso estar até falando besteira, ó, o aéreo não é tanto minha praia, mas eu acho que essa programação da Apple acaba até sendo benéfica para o mercado aéreo, né? Porque pelo menos todo mundo sabe, se programa, que para aquele período do ano, setembro, né, outubro, acaba tendo esse lançamento da Apple e afins. O que não acontece, por exemplo, no marítimo, né? A gente não tem uma previsão, uma programação e não sabe nada do que vai acontecer. Então pode... Ou a Xiaomi lançar via marítimo em fevereiro, em abril, maio, a gente não sabe o que está acontecendo. Verdade. São geralmente impactos assim. totalmente diferentes, né? Enfim, se a gente entrar nesse assunto frete, qual que é o composto do frete hoje, desse cálculo, cara? Tirando o mercado de lado aí, que a gente já sabe que se fosse um mundo bonito, como seria composto esse frete? Bom, eu vou pegar a palavra aqui um pouco para falar da parte do marítimo. Ele tem um custo operacional, né, que muita gente não sabe, mas o bunker, que é o combustível do navio, o óleo, né, como muitos chamam, representa aí praticamente 60%, 70% do custo da viagem. É como se fosse um caminhão, né, que tem um fator combustível bem determinante nessa tomada de custo, né, operacional para o armador, no caso. E, além disso, tem N outros fatores, né, o equipamento hoje, que é um calo, né, acaba sendo... determinante na baixa ou alta dos fretes. Tipo, se está sobrando equipamento em tal lugar, ele precisa dar vazão, então ele vai fazer uma promoção, vamos colocar assim, e pode reduzir o frete. Se está faltando, então ele não vai fomentar muito aquele tipo de equipamento e vai levantar o frete para controlar essa demanda e oferta, né? Então isso é um dos fatores que eu vejo bem forte na parte do marítimo, além de todo o custo operacional, pessoal, de gente, escritório. Os armadores hoje em dia enxugaram bastante, mas sempre tiveram os headquarters muito grandes e com custo elevado, né? Sempre do maior padrão que existe. Então, tipo, armadores aqui no Brasil já tem mais de 1.000 funcionários e tudo mais. Hoje em dia mudou um pouco, mas esse custo também entrava na conta. Então, esse é um dos fatores aí que eu acho que puxa bastante, né? E como a gente já falou, o mercado, que a demanda e a oferta acaba regulando sempre, né? Porque os $50 que a gente comentou, a gente já teve até comparações lá na época, 2015, 2016, que era o frete da Netshoes para o interior de São Paulo, era mais caro do que um container da China. O motoboy de São Paulo para Santos era praticamente o meu preço. É interessante falar isso dos armadores, né, do custo pessoal, que eu acho que o custo com pessoas é muito alto. Para a gente carga, por exemplo, o custo com funcionários, com colaboradores, é um custo muito alto. Eu acho, se eu não me engano, é o maior valor dentro da planilha de custos, né? E, por exemplo, a companhia aérea, ela abre mão disso, né? Então, a companhia aérea ela já é conhecida por usar o GSA. O GSA são representantes, então ela usa... Traduzindo um pouco para o que é o marítimo, então é como se fosse uma agência marítima. Então, ele terceiriza aquilo para um determinado país, um determinado continente, até fala, cara, assinou o contrato, você é o GSA, você vai cuidar de tudo, desde a parte de cargas
até comercialização de passagens e tudo mais. Passagens mais recentes, eles passaram tudo isso aí pro mundo online, né? Pro mundo online aí, pros portais e tal, mas a parte de cargas ainda tá na mão do GSA e isso é muito... É muito importante pra companhia aérea em redução de custos. Mas no aéreo, até porque a companhia aérea, todas elas que têm capital aberto, por exemplo, tu pode ver que nenhuma paga dividendo, né? Ela não dá lucro, cara. Ou quando dá, eles reinvestem porque o negócio é difícil, então... Mas o fator combustível, acho que no aéreo também deve impactar bastante, né? Eu não sei quanto gasta, né? Acho que é querosene de avião, como é que chama, mas ele... Acertou o nome, é querosene. Deve ser um fator também determinante, né? Porque é um transporte, né? Eu acho que todos os modais aí que são movidos a combustível fóssil, pelo menos, eles impactam bastante. Cara, pro aéreo é tão importante isso que na verdade... Por exemplo, a quantidade de peso que tu coloca dentro da aeronave corresponde ao que tu tem que colocar de combustível, tem um cálculo ali, né? E tu tem que considerar o peso do combustível também, porque tu tem que levantar o voo com aquilo. E tem tudo isso aí, cara, que tem que ser levar em consideração. Tipo, se eu tô dentro do avião, ele tem um frete mais caro. Na verdade, aí tu vai pagar pelo menos umas 2 poltronas e um OWS aí. Né? Isso aí. Segui uma pergunta. Tu que é de fora dessa área, cara, tu imaginava que o mercado seria o ator principal nesse mundo de fretes internacionais? Você achou que alguém ia trabalhar perdendo muito dinheiro para manter essas rotas, etc.? Na verdade, foi uma coisa que eu fiquei pensando na hora que vocês estavam falando sobre operar com abaixo do seu custo operacional. E aí fiquei pensando, será que vale a pena, enquanto armador, ao invés de eu sair batendo lata, como se diz, né, com o navio vazio, eu realmente colocar uma carga abaixo do meu custo, que é praticamente insano no mundo empresarial. Mas, de certa forma, em algumas áreas, eu acho que até... Bom, como o navio vai ter que passar naquele local, ele coloca dentro e vai descarregar em outro local mesmo, que ainda tenha... Ele minimiza o prejuízo, minimiza um pouco o prejuízo. Porém, eu acho que essa não é uma realidade em todos os modais, né? Fiquei pensando aqui, por exemplo, no transporte rodoviário. Quem sabe isso não vai acontecer, né? Existe, claro, uma maior concorrência no rodoviário, uma vez que no fato quem sabe no aéreo também, mas principalmente do marítimo, tem poucos players de peso e eles... A visão de quem está contratando é eles que controlam o frete, mas não é bem assim, né? E inclusive, olhando de fora, como você me perguntou, é uma das poucas áreas que eu conheço que tem tantas variáveis externas que contribuem para essa oscilação e que não possui um comportamento padrão. Eu sei que ficou meio matemático isso, mas porque a gente já fez alguns testes anteriores. Não tem, cara. Se você colocar numa linha assim, um eixo XY, para ver se a curva tem um comportamento, ela nunca é igual de um ano para outro. Quem sabe alguns períodos do ano ali, meio que ele se comporta, vai para cima, para baixo, mas mesmo assim, ainda se você comparar aéreo com marítimo, também não é nada igual. É uma loucura, cara. Eu comecei a fazer uma pesquisa antes de vir para cá, eu vi que é tanta variável que eu até parei de anotar aqui. Eu pensei, eu vou lá conversar com eles. É muita coisa, cara. Acho que ao longo do tempo a gente também teve bastante acontecimentos que acabaram influenciando, né? Tipo, a greve dos caminhoneiros, que teve uma coisa que influenciou bastante também no marítimo, apesar de, né, ser rodoviário, mas precisa do caminhão para o container chegar até lá. Agora o Covid também, então são fatores externos que acabam contribuindo também para essa... Parece mercado financeiro, né? Além do impacto real, tem especulações que acontecem que freiam ou aceleram coisas, né? De futuro. Tem bastante coisa. A gente tem... Tudo isso tem. Muito embora, se você for fazer aquela análise ali da Apple, você vai ver que os grandes players que já existem, já têm uma programação, eles ganham muita vantagem nisso. Porque eles, quando fazem o fretamento aéreo antecipado, eles garantem um determinado valor. É como se você fosse fazer um hedge, adiantá-lo ao valor do teu dólar na frente. Enquanto a pessoa que daí vai ter que fazer um aéreo lá naquele finalzinho do ano para trazer alguma coisa da China e voltar, ele vai ter que pagar um super valor. É isso aí. Aí tu falou um negócio que é chave, Sig, é programação. É assim, e uma programação bem justa, né? Porque, por exemplo, a Apple, né, usando esse exemplo, ela contrata muito antes e ela contrata um determinado volume com cada companhia aérea, por exemplo. E ela cumpre com aquilo que ela assinou o contrato. E se ela não cumprir, ela paga, por mais que ela não utilizou. O contrato é muito bem amarrado. Ela tem a vantagem dela. Também para garantir o próximo ano igual, né? É isso aí. Falhei. É assim, eu cumpri contigo o meu lado. Eu falhei, eu não botei carga, mas eu paguei o que tinha para pagar. E no ano que vem eu vou cumprir. Daí é aquele fator confiança, assim, é o ganha-ganha, né? A companhia aérea ganha, a Apple ganha.
não dá para ser só um lado da balança ganhar. Não adianta só o armador ou só a companhia aérea ganhar. Tem que estar para os dois lados. Claro. É o relacionamento da parceria, né? Tem isso que aí. os dois ganhar pra funcionar pros dois lados. E sim, eu nem tenho um dado exato para te passar, mas no marítimo não funciona tão diferente, não. Boa parte da locação do navio, de todos os trades, são compostos por mais de 50%, aí eu vou chutar. Mas eu imagino que com contratos long term, que é tipo da Apple. Grandes players do mercado, assim, tipo, né? multinacionais. Imagina multinacionais, por exemplo, sei lá, uma montadora japonesa. Pode ser a Samsung, é uma montadora, mas de celulares. Vai. E tudo, né? TV e outras coisas. Ela não pode depender da negociação de dia a dia para escoar tudo que ela tem para todos a parte do mundo. Então, ela acaba amarrando num contrato muito bem feito com seus operadores logísticos, né, para isso. No marítimo, no aéreo. A gente tem conhecimento de trade, né? Que mercado ali, vamos supor, a rota Ásia-Brasil, de ter negociações semestrais que 80% do navio já é vendido. 80%. Já aconteceu. Imagina, agora, aí tu olha isso aqui que ele tá falando, é 80% do navio vendido para poucos players. É isso aí. Poucos clientes, né? O restante tu vai ter que se matar o mercado inteiro para conseguir botar O aquele spot, navio, que a gente chama, que né? é o spot. Assim, tem duas coisas que influenciam muito na sazonalidade do frete e a gente acaba sentindo na pele como importador, exportador ou, né, agente de cargas, que é onde trabalhamos. Que é o GRI e o peak season. São duas frases aí que os clientes, os importadores, os exportadores, despachantes, enfim, terminais, eles acabam ouvindo muito. Como é que a gente poderia conceitualizar isso? Feller, mais na área do marítimo, o GRI, cara, eu acho que tu pode... Não, Júlia é melhor. Júlia é melhor. Vamos lá. Feller já falou muito, né? Eu acho que ele... Eu ia dizer que era a chuva, que era o fator que influenciava. Tá muito frio, né? Conta aí pra nós, Ju. O que é GRI e quando ele é aplicado normalmente, por favor? Então, GRI traduzindo literalmente, né? É o General Rate Increase. Então, é o aumento geral da tarifa, né? Do valor do frete. Então, o valor do frete que tinha para todo mundo vai aumentar para todo mundo no mesmo nível. E isso geralmente acontece justamente por isso que a gente acabou de falar, que é o movimento do mercado, né? Claro que também tem os outros fatores, mas o GRI geralmente é por oferta e demanda que ele é aplicado. E aí, no mercado de importação Ásia, principalmente, né? Tem aí o que a gente já conhece bem, que é o GRI quinzenal, né? Então, a cada 15 dias, a gente tem aí um aumento de frete. A gente tem aí as companhias marítimas tentando forçar o frete para cima para não voltar de novo naquele nível de frete muito baixo que eles não consigam operar. O que acontece com o mercado, Feller, para o armador aplicar esse GRI? E tem GRI no aéreo também, não? Então, o mercado no GRI, ou GRI, né, como muitos falam. GRI é bom. Tem gente muita gente chama o GRI, eu gosto de deixar... Depende da região, depende Como de a gente coisa. está aqui para democratizar o Comex, eu já gosto de falar na linguagem de todo GRI, mundo. GRI, tem mais alguma coisa? Como é que você colocaria isso em termos abrasileirados? Meu amigo GRI. Aumentão. Um aumentão geral. Vamos lá. Mas o GRI, a Júlia comentou ali sobre a Ásia. Eu, honestamente, penso que ele já não configura mais um GRI para mim, essa prática da Impoásia, né? Ele já tornou como um padrão, vai ter GRI para a próxima quinzena. É já meio que um aumento geral de frete para todo mundo, sempre é um aumento de frete, é sempre rivalidade. Para mim, esse corredor aí, Ásia-Brasil, ainda é o mais dinâmico possível do nosso mercado, né? Tipo, tem anos já que a gente trabalha nessa questão de frete semanal, 3 dias muda, quinzenal, então... E aí vamos sempre chamando de GRI. Mas a origem mesmo do GRI seria tipo algum evento que teve, uma alta demanda inesperada, então é adicionado um GRI, né? Então eu tenho um frete de $1.000 e vou lançar um GRI de 500. O que não acontece hoje na Impoásia, né? Eles já lançam o 1.500. Então ele não é uma taxa acessória ali que veio para compor esse aumento. Tá, mas antes de você continuar falando isso sobre o aéreo, inclusive que o Arlen perguntou, eu posso afirmar que lá no dia 0 do mês, no dia 1º do mês, vamos dizer assim, você recebeu um determinado valor, uma tabela de preço, e esse valor X, ele vai descendo ao longo dos dias, chegando no 15º dia ele vai subir de novo, vai ter um reajuste dele e eu vou ficar com essa tabela mais 15 dias. É meio que congela a tabela por 15 Afirmar dias. é difícil. Depende, vou te Veja explicar. bem. Depende muito do mercado e de que área você está falando, né? Como o Feller falou, existem mercados mais dinâmicos e menos dinâmicos, vai.
O nosso mercado de exportação, se a gente pegar a marítima, ela pode ser um frete validado por 1 mês ou 3 meses e não ter variação nesse período ali dentro. Mas daí você recebe a validade da Recebe até 3 meses, vamos dizer assim, até validade até daqui a 3 meses, dia 31 de tal mês. No aéreo pode ser 1 semana, 2, até deve chegar até 1 mês, Até 15 dias. Até 15 dias, máximo. Só que existem corredores que o mercado é muito dinâmico, como, por exemplo, o que eles estavam utilizando de Ásia Brasil, que não é o nosso foco, mas, para te explicar assim, tem tanta oferta e tanta demanda em 1 semana sim, 1 não. É tão dinâmico isso que os fretes eles são válidos a cada 15 dias numa tabela, mas ele pode se manter ou descer durante essa validade, ou ele se mantém ou ele desce, e na próxima o decisor dessas tabelas vai ver assim, tem demanda, não tem? Se tiver, já aplica um aumento, porque o navio ele é limitado de espaço e eu preciso ter certeza que eu vou faturar o melhor possível, né? Quando tem muita gente procurando, eu posso aumentar o preço, porque ainda vou ter a compra daquele espaço limitado possível. Tá, Então- mas vamos lá de novo. Eu faço o papel de quem não está entendendo. Claro, vai lá, o Lufas. Bora. Eu também não estou entendendo. Muito bem. Eu também não tô entendendo. Faz Tá uns assim. anos que eu tô- Especialista. Júlia tá entendendo isso aí. Estamos Eu não há entendi pelo nada menos até agora. O que a 15 gente tá anos, falando né? mesmo? Nós estávamos tirando foto aqui, esqueci de perguntar. É assim, eu, enquanto agente de carga, eu faço a venda de um espaço dentro de um navio ou dentro de um aéreo, alguma coisa assim. Eu recebo uma tabela de preço para isso e eu vendo esse frete para um cliente meu. Isso também quer dizer, portanto, que é inseguro fazer a venda por um determinado valor, porque ele pode variar? Ou seja, eu preciso ficar consultando o tempo inteiro o armador? Ou... Tudo depende É? de novo. É, É, bem, o- bem louco isso, não mas tem tudo uma depende tabela. de novo. Usualmente, assim, ó, eu vou colocar para ti em exemplos. A gente pega e vai ter uma validade até o dia 15. Vamos supor $1.000, né? Se eu comprei essa validade e ofertei ela, normalmente ela não sofre alteração. O ok. armador, ele honra com isso. Só que nada impede que daqui 5 dias a mesma tarifa para o dia 15 esteja 1.500. Porém, naquele momento que eu tomei a contratação e já fiz a reserva, o booking que a gente chama, ele vai honrar a minha primeira negociação, que é de 1.000. Mas nada impede que dentro desse mesmo período chegue a 1.500. Só que isso vai ser determinante na hora da reserva, né? Na hora que tu coloca o booking lá, que a gente chama. Deu para Então, entender? Você pode ter uma surpresinha. Pode ter, mas se tu já fez o book a 1.000, tu não vai ter surpresa, tá? Só que ainda tem agora outros mecanismos, né, Sig? A gente está num mundo onde os importadores e exportadores querem cada vez mais certeza. Tem 1 milhão de pessoas buscando essas certezas no comércio internacional. Logo, já existem ferramentas que te garantem como se fosse Quando você compra na Decolar.com, você já tem um preço fixado, você compra, passa o seu cartão e tá lá. Você não vai ter variação. No mundo do aéreo e do marítimo, agora começaram a surgir alguns armadores e companhias aéreas com esse tipo de ferramenta. O problema é que o mercado ainda não está aceitando da melhor forma, porque ele acredita de que como é que eu vou saber o frete daqui a 3 semanas, Claro. 4 semanas? Será que esse que eu estou contratando agora e fechando e pagando é o melhor que vai ter daqui a 3 semanas? Tá no momento de migração, então tá mais incerto ainda. Entendi. É tipo Mas- uma bolsa de valores, o cara que paga pra Nós ver. vamos chegar num momento onde a pessoa vai fazer tipo uma viagem internacional, tipo contratar um Pra sua hotel carga. normal, para sua carga, que é daqui a 3 semanas vai sair a carga, eu vou contratar agora, já sei o preço, já sei quanto eu vou pagar e acabou. Mas aí eu tenho uma coisa que eu discordo, eu acho que isso aí vai levar um pouquinho mais de tempo, que é o quê? A incerteza do produtor lá do outro lado. Ele não é tua empresa. Às vezes tu não confia muito nele. E daí o cara fala, não, eu vou te entregar no dia 15. E no dia 15 eu vou fazer uma programação, vou botar no navio ou no avião no dia 20. E se o cara não cumprir essa ferramenta, tem um custo de cancelamento, Claro, tal como o ela- Decolar.com tem um custo de cancelamento. Mas daí é pra tua operacional, ele reserva. não é do frete, é da tua operação, tua negociação lá com o teu fornecedor. E aí, depende da tua negociação com o fornecedor. Entendi. E se o cara não cumprir? E se tu não tiver um relacionamento tão forte com ele, for a primeira, segunda compra, as é que primeiras? eu acho que o mercado vai acabar se adaptando. O Thiago tem razão nesse ponto, mas o É mercado... que o que eu acho que vai tomar um pouco mais de tempo. Não que não vai acontecer, mas eu acho que vai tomar um pouco mais de tempo para que isso seja uma realidade. Porque não é só o importador aqui se adaptar. É o exportador também se adaptar e trabalhar com uma programação um pouco mais justa e honesta com o seu importador e com quem está comprando dele. A gente fala Assim, isso. é interessante a gente saber uma coisa, né? Que aí vem o porquê dessas incertezas. Eu estava lendo hoje uma reportagem sobre a importância da logística e dos operadores que fazem ela, né?
O mundo está virando para esse mercado online, eles chamam de e-commerce para tudo que você compra num computador via site, e m-commerce, tudo que é mobile, que é celular, e você acaba comprando para isso. E a maior dificuldade, o maior calo, o maior custo e etc. ainda é a logística para as empresas que operam nisso, entendeu? Então está ficando cada vez mais importante, porém cada vez mais desafiador, né? Porque o mundo mudou, o Covid ainda veio e deu uma chacoalhada para dar uma acelerada nessa mudança, nessa digitalização do consumo. E eu não acredito que a gente consiga, da mesma forma, com tanta velocidade, mudar as incertezas, a infraestrutura e etc. para atender essa nova demanda, né? Por isso que existe tanta variação, tanta incerteza, a falta de previsibilidade é absurda. Agora eu viajei. Agora você estava falando aí, eu comecei a viajar sobre um negócio assim, ó. Quando você pega um táxi, um Uber, sei lá, qualquer coisa de uma cidade para outra, você não paga o combustível do cara, uma parcela de PVA, uma parcela não sei o quê. Mas quando você pega e traz um container da China, como a gente está falando, você paga o combustível do cara, uma taxa para não sei o quê, uma taxa não sei o quê. Não dava para transformar tudo isso numa coisa só, simplificar essa cobrança do frete. Uhum. Eu sei que aí muita gente vai perder, né? Porque é ali que se ganha. Aqui ganha aqui, o armador ganha ali, blá, blá, blá. Mas não é esse o caminho natural para a simplificação da questão do frete internacional? Era uma boa pergunta, assim. Eu honestamente não sei até hoje, né? Eu já trabalhei. Mais alguma coisinha. Eu trabalho. É o caminho mais fácil. O que tu falou é fato, é o caminho mais fácil. Eu trabalhei já. Um negócio que assim, não é de interesse, é onde se ganha. É na variação que se ganha. Eu até discordo Vamos só deixar claro uma coisa. Essa decisão não está na nossa mão, tá? Não, nem das pessoas que tu se relaciona assim. Claro. Tá no mercado. Não, na verdade eu até Mas a força que esse podcast tem, ele pode levar isso. Olha só, gostei. E os meus olhos verdes. Podcast influencer. Isso. O podcast não aparece teu olho, tá? O Binho vai bater uma foto pra botar e ela é preta colorida, por gentileza. Mas eu vou trazer até um dado aqui, que daí pra gente talvez entender ou não essa parte aí. Porque eu já trabalhei em armador, né? Então, há alguns anos. E já passou períodos que o frete chegou a ser todo somado e ter as taxas locais, que a gente chama, que é Brasil e origem, né? No caso de uma importação. Então, ele era bem mais enxuto, né? Então, ele tinha um frete all-in ali. Então, ele era $3.000. Ponto, acabou. Não tem mais nada. Hoje em dia, ele tem... $2.500, ele custa $3.000 também, mas ele é 2.500 mais 400 de bunker, mais 50 de SPS, mais 30 de lacre, mais 20 de taxa do padeiro, não sei o que, e vai tendo. Então eles quebraram as taxas. Eu não sei se talvez por uma questão visual de impacto. Ou até tem coisas, eu já perguntei isso algumas vezes, tem coisas fiscais, tem coisas de... pode ser, então. De leis obrigatórias, né? Enfim, de regimes de cada país. É bem complexo. Enfim, eu sei que passa uma insegurança brutal, Sig, na tua pergunta, essa quantidade de taxas incertas que a gente paga num transporte aéreo, marítimo, rodoviário internacional. O tamanho da variação que acontece. Exato. Mas, enfim. É porque, assim, eu acho que o que passa na cabeça de quem está começando a importar ou exportar é assim, estou sendo enganado, isso está certo, esse valor está dentro do aceitável ou está acima do preço? Vou pesquisar com mais quantas pessoas para eu ter certeza de que esse é o valor de mercado? Esse é o momento da compra ou eu deixo seguro mais um pouquinho para mês que vem? Sabe, eu acho que é muita dúvida, muito ponto de interrogação na cabeça de quem está começando. Por isso que eu faço essas perguntas, porque eu acho que quem está nos ouvindo também, que é um dos nossos... focos aqui é tentar simplificar para levar essa informação o mais mastigada possível. Eu sugiro, como sempre, no comércio exterior, porque ainda não se tem uma bandeira levantada de transparência do mercado inteiro, né? Tem alguns players do mercado que levantam essa transparência, o resto talvez não, que checa com 2 ou 3 sempre, conversa com operadores, não fique na mão de um só operando, enfim, para tentar de fato ter o suprassumo aí do que o mercado pode te oferecer. Mas não abrir muito também, porque se tu abre muito, tem um cara que ele vai querer levar tua carga e ele vai contar coisa que não existe. E daí, na hora de pagar a conta, vai vir a conta. Cara, o que eu gosto nesse mercado, que é tão complexo, que a gente entrou com uma pergunta de GRI, foi parar lá no... como é que... Eu ia dizer, o assunto tá super em linha, assim, né? A gente tá respondendo... O editor vai ter um trabalho bom. Vai. Ou ele vai deixar rolar, eu acho que... Mas eu só vou concluir um negócio aqui, Sig, ó.
Os navios são pintados de azul. Aí muda totalmente, né? Muda O amarelo. totalmente, né? O navio é pintado de Os azul meus para olhos economia de são combustível. Isso. Fala, Pedro. Mas essa insegurança aí, que o exportador, o importador que está começando, eu acho que ele não precisa ter, ele não tem a previsibilidade. Mas a partir do momento que ele tomou o preço, fez a reserva, ele não deve sofrer nenhuma alteração naquele custo. Tá? Então, a partir do momento que eu contratei, fiz a reserva, que é o booking, né, na casa do marítimo, no aéreo também. Então, ele não tem variação. Aquele é o contrato, o booking é o contrato de frete. Ali vai dizer que tu vai pagar $3.000. Se naquele período posterior, antes do teu embarque, aumentar, vir alguma outra taxa, ele não vai estar sujeito para aquele teu embarque. Então, ele tem essa segurança de não pagar a mais, né, do que ele contratou de fato. Agora, ele saber quanto que ele vai pagar daqui 2, 3 meses, aí é essa discussão que a gente está aqui hoje, que é bem complicado. Sim, mas aí eu sou um pouco do contra. Tudo bem, o cara contratou, ele bucou, tá lá, tudo, digamos que ele fechou o frete a $1.000 e tal. Semana que vem vai sair, aí aparece o Arlon, por exemplo, com a empresa dele, fala, não, eu pago $2.000 no frete aqui para colocar minha carga, que tem prioridade, tem que chegar que tem um contrato. A tua carga vai ficar no chão. Esse é sujeito. Bom, eu recebi uma frase muito legal que me disse uma vez que o navio não estica, entendeu? Então não dá para botar navio não é de mais borracha. containers do que o habitual. Nem um avião. É. Nem o Enfim. avião. O avião dá para amarrar em cima daí. Ia ser bom. A gente entrou no GRI, que, conceitualizando rápido, é esse General Rate Increase, que é uma atualização que as empresas, principalmente no mundo marítimo, os armadores, fazem para colocar a oferta e a demanda dentro do mesmo nível. Seria uma correção, então, de mercado. É uma correção de mercado, obviamente visando com que seja feito o melhor para eles daquele espaço que eles têm disponível. Se eles têm 7.000 contêineres para botar num navio, eles têm que corrigir para o máximo de frete possível que 7.000 contêineres poderiam entrar. É isso que eles fazem e eu concordo com essa taxa em vários aspectos, discordo quando vira uma bagunça, como o Feller comentou, tem mercados que virou uma bagunça e tudo a desculpa é GRI. põe GRI aí, deu. Ao mesmo tempo, nós temos um outro problema nessa parte da sazonalidade dos fretes, dessa incerteza absurda, que é o peak season. Tiagão, o que é o peak season? Você sabe, Sig, o que é o peak season? Chegou a pesquisar? Peak season. Peak season. Tenta traduzir aí e imagina o que deve ser. É o momento do ano onde a curva vai lá em cima, tem uma grande demanda, é isso? Aí, ó. Cara, só fui Matemática pela- sempre fala em só fui curva, pela né? tradução. É Matemática é curva e tem aquelas teorias. Tiagão, e aí? Cara, o peak season são momentos importantes, né? Eu acho que a gente pode medir assim por coisas bem importantes como o Natal, Dia das Crianças e assim por diante, datas comemorativas que aquecem o mercado. Então, tu coloca isso um pouco antes, né? 2, 3 meses antes ou no caso do aéreo, até 15, 20 dias antes dessa data comemorativa, que o cara ele vai querer a carga, ele vai ter que trazer isso e vai estar todo mundo apavorado para trazer. Então, tem a época do brinquedo, tem a época dos produtos da Apple e assim por diante. Então, cara, é bem complicado o peak season. Ele dá para prever mais fácil, sim. Né? A gente consegue prever, pelo menos com essas datas, como eu falei. Mas ainda assim, nesse meio do caminho pode acontecer surpresas. Você prevê o aumento do frete, não quanto ele vai estar, né? Tem que lembrar Prevê isso. que vai aumentar, mas Prevê não que vai aumentar e que o espaço vai ficar cada vez mais escasso, mas tu fez você o não estudo, sabe... tu fez o estudo por dentro do sistema, certo? Sim. Então a gente também fez um estudo similar. Tu viu que não dá para prever. Não dá. Se o peak season Cara, de setembro de 2018 foi X, o de 2019 foi Y e, cara, e o de 2020 tá totalmente diferente. Vamos entrar nesse assunto. Eu e o Sig, a gente já discutiu bastante sobre isso quando a gente se conheceu. O Sig, ele é Ficou bonita essa PhD, frase, cara, quando doutor. a gente se conheceu. ele é doutor, PhD. Vocês querem que a gente saia da mesa? Não, vamos lá. Eles estão com a roupa igual, você percebeu isso, né? É Cinza, que Vocês não leram o WhatsApp? cinza com hoje? jeans. Cara, a gente tweetou que Era o era dress todo code. mundo de... Erramos. Puta, erramos o dress code, que a gente tá de preto com Pois preto. é. Os convidados de preto e os Né? caras que são da mesa Vocês normal. perceberam que Assim. só os gordinhos são de preto. Eu tô de cinza, só pra avisar. É porque a tua camiseta tá desbotada. Mas, primeiro, o cara não identificou a voz. O cara quis se todo passar. mundo conhece É a bom, voz. né? Enfim. Eu e o Sig, a gente tentou fazer essa pesquisa. O Sig, ele é especialista em machine learning e algumas outras coisas nesse mundo digital e tentou trazer um pouco de previsibilidade desse frete. A gente pegou dados de 7 anos, eu acho que foi, na época. Exato. 6, 7 anos. E jogou dentro desses algoritmos para tentar descobrir
se tinha alguma lógica. O Machine ficou doido, né? Então, ele não Deu bug, bugou. Eu quero que assim, Imagina, cara, tu tá com essa cabeça grande, tu acha que o robô vai conseguir ganhar da tua cabeça? Exatamente, Não verdade. vai, velho. Aí o Sig, como é que foi a experiência? O que deu de resultado pra nós ali, cara? Tentando isso. Cara, então, claro que a gente não foi assim a fundo, trabalhando com vários profissionais por muitos meses ali, mas identificando pontos de compra e venda de frete ao longo do tempo, a gente identificou que tem uma variação muito grande, aquilo que você já tinha falado. Eu tentei colocar algumas variáveis, retirar outras, e o machine learning, para quem não entende um pouco dessa pegada aí da área da computação e estatística, é quando você joga um conjunto de dados ali dentro e pela posição desses dados e o comportamento passado, né, pregresso, que a gente chama bonito essa palavra, né? Ele aprende e faz projeções futuras. Então a nossa ideia era essa: vamos olhar para trás, vamos olhar para o passado e vamos tentar gerar alguns gráficos para frente para ver que bicho que dá. Só que o que acontece? Existe uma tal de margem de erro, e normalmente a gente utiliza isso na estatística para dizer o quão certo a gente vai ser no futuro. Mas a margem de erro era muito grande, porque os dados históricos eram muito distantes. 99,9%. Era muito Não, e longe. precisava de mais anos, né? Mas mesmo assim... Mas mesmo assim eu acho que não ia chegar, tá? Só para te avisar. É muito difícil. Não, é Porque- difícil, é difícil. Porque daí, assim, ó, se a gente for voltar até um pouco na nossa conversa, a gente vai ver que essa questão de peak season, ela demanda muita análise aprofundada, do tipo, depende do produto que você está importando, qual canal que está vindo, de qual país que está vindo, que É isso época aí. do ano que está vindo, sabe, política e outras coisas tantas. Então, teria que fazer um estudo ainda mais, com muito mais dados, como você falou, só que daí separar, assim, por esse segmento. Nessa Então, o resultado foi que a gente não conseguiu chegar em ótimas questão- O resultado é que não teve resultado. Essa questão do peak season, até a gente mais da navegação, do shipping. Chip. a Tu é da gente- navegação, cara. Não, hoje eu estou no agenciamento de carga, mas corre na veia ainda. E a gente até brinca, até pré-crise 2008 ali, a gente tinha os peak seasons na navegação, tipo, mais desenhados como as estações do ano, assim, dava para prever certinho, mais ou menos. Hoje em dia, tipo, não dá mais para saber. Desde 2010, depois da crise, já não tem mais nenhum padrão, assim. Tem ano que o peak season começa em tal mês, outro ano não tem peak season. E como Então, o Feller falou e tu também comentou, depende muito do mercado, né? A gente já sabe alguns clássicos, né? Se você vai importar da China para o Brasil, tem 2 feriados gigantes na China, que são em fevereiro e outubro. Antes dele, prepare-se, os navios vão estar cheios, etc. E não é... é muito louco falar, mas não é por vontade de quem está operando nesse mercado que o mercado fica cheio. É porque não é fácil pegar e tirar um navio do ar, né? Assim, alguma coisa acontecer e um navio novo entrar para atender aquela demanda e depois ele voltar. É custoso, demora para a construção de um navio e etc. Tem outras rotas que também estão precisando, então você tem que... Tem outros trades que também estão aqui. A gente não faz ideia. Pô, até porque o Brasil é um percentual bem baixo isso aí. do movimento de 2%. carga. É de 2 a 3% 3%. do mercado Então, mundial. É pouco, então tu imagina que a gente não é preferência para ter os maiores navios, os melhores. Eu acho que a gente não tem as nem... rotas A diretas. gente não tem bastante coisa aí, né? Infraestrutura total, desde calado de um porto, receber mais quanto navio. uma pista para uma Até- aeronave maior pousar Exato. em outros países, em outras cidades, enfim. Até para dar uma pincelada só para o pessoal que está ouvindo, como funciona a rotação de navio e tal. Tipo, é contratado os joints, os consórcios e tal, o serviço em si. Normalmente ele tem uma validade semestral, então o armador específico se compromete a passar com o navio em determinado porto toda semana, ao longo desse semestre, né? Então, e ele não vai saber ali, ele é obrigado a passar lá, é a rota, o trajeto dele. E é o mesmo tamanho de navio, então ele não vai saber se em janeiro vai ter mais carga ou menos carga, dependendo do comportamento do mercado, essas variáveis que a gente está discutindo. E aí, como o Arnold falou, tipo, que é botar um navio extra, o extra load, como a gente conhece, ele é feito muita análise, né? Porque é custoso e o frete tem que estar valendo a pena, querendo ou não, para falar no bom português. O armador, nenhuma empresa vai colocar um equipamento extra, né? Um navio, para operar, sendo que ele vai sendo negativo só para escoar a carga, né? É isso aí. Muitas vezes o frete... isso a gente pode entrar muito longe, porque às vezes entra extra load e o mercado está baixo.
Só que teve um overbook ali em algumas semanas que a carga está represada, que é o backlog que a gente chama. Meu Deus, se juntar todas as palavras que você falou agora no começo. Cara, o backlog... Depois a gente bota um grossáriozinho lá, porque... Ia ser legal se a Liz escrevesse tudo isso lá embaixo pra nós, né? Assim, backlog, o que é? Isso que eu não comecei com as palavras em dicionário, inglês e Robson, português por ainda. gentileza, para as pessoas. Isso que eu não comecei a estandarizar tudo aqui ainda, né? Você tava no backlog. Mas aí, tipo, quando tá com essa represa de carga, aí, o backlog, Vai. eles colocam o mesmo navio, às vezes não valendo a pena o frete, vamos supor assim, aos olhos do mercado. Só que ele acaba valendo a pena porque aquele backlog, aquela carga represada, ela é mais custosa do que colocar um navio. Então tem N variáveis aí que é... Entendi. Cara, vamos tentar entrar um pouco em exemplos para facilitar. O que a gente tem de exemplos que podem gerar um peak season tradicional aqui no mercado brasileiro de importação e exportação? Eu tinha comentado esse dos feriados chineses, né? Os feriados chineses, fevereiro, outubro, um pouco antes, há um desespero enorme do mercado de escoar o quanto antes essa carga, porque quando as fábricas na China elas entram em feriado, tanto para Impo quanto para Expo, tá, gente? Quando elas entram em feriado, que dizem ser 7 dias, mas a fábrica ela fica parada assim uns 21, cara. É 7 antes, Tem uns que não voltam. 7 durante e 7 depois. Porque eles têm que contratar funcionário que os caras não voltam. Cara, a gente tem bastante experiências de como funciona isso e sabe qual é a dificuldade. Então não são só 7 dias. Para tal, os importadores e exportadores, sejam eles brasileiros ou até chineses, eles já se preveem. Tipo, ó, se eu estou recebendo uma importação aqui na China de, sei lá, minério de ferro para o Brasil, ela tem que chegar pelo menos 14 dias antes do feriado chinês para eu liberar e tal, porque 7 dias antes a minha fábrica vai parar, as pessoas já estão indo para suas casas, enfim, comemorar esse feriado com os seus familiares. Esse é um exemplo. Que outros exemplos a gente tem aí? Vamos lá, Feller, ou o Thiago, ou o Ju. Esses da importação da China é o que a gente acaba ouvindo mais e que tem mais evidência, né? Porque normalmente tem essa variação maior. Mas a gente tem N peak seasons no ano no marítimo. A gente tem safras também que entram Legal. como peak season, Legal. por exemplo, escoar a safra da soja, que em determinada época do ano, que acaba indo bastante a granel, mas uma parte está sendo containerizada. A safra do cotton, do algodão, tá, eu traduzi isso aí, tá? Só Ficou pra... bonito, cara. Tá, obrigado. Tu usa cotton no teu dia a dia? É que o chip fala cotton. A tua e camisa aí- é cotton? É cotton, Vamos lá. 100% cotton. A safra do algodão também A safra do influencia algodão, bastante. então, que começa em agosto, normalmente vai até fevereiro, janeiro, tem algumas se estendendo até março, que o Brasil está batendo super safra, tá de super safra. A gente tem a cota da Europa, que é um imposto que é colocado na madeira brasileira que entra na Europa. Quando excede o limite. Eles habilitam X mil metros cúbicos para entrar até aquela tarifa de imposto a cada ano. Então, janeiro começa a alíquota de 1% para carregar 2 milhões de cúbicos, vamos colocar assim. E aí tu estourou esses 2 milhões, ele passa para 2%. Então, isso gera um peak season sempre no começo do ano, normalmente, para madeira compensado para a Europa. Então, acaba gerando peak season. Tem um furacão nas Américas, né? Estados Unidos, por exemplo. Furacão, Tem um furacão já cria um peak season. que gera um e peak esse não dá pra prever. Não, esse só... Tem a temporada de furacões, por exemplo, mas não dá pra prever. É. E acaba que tranca muito as exportações, por exemplo, pra lá. Isso. Esses são os mais previsíveis, além das datas comerciais. Tipo, a gente hoje no Brasil está tendo um movimento mais forte, uma Black Friday, então ela está começando a ter esse peak season, que a Black Friday acontece em novembro, se não me engano. Então, setembro ou agosto ali já começa um peak season também, além da Dia das Crianças, Natal, que também acaba gerando peak season na importação da China, principalmente. Então, a gente tem vários peak seasons ao longo do ano, alguns maiores, como a safra do algodão na exportação da Ásia, ele é bem, bem conhecido e afeta bastante, porque o volume de carga é colossal. E os feriados aí da Impo China e tal, ele tem todo ano e é meio que não um aumento de compra, é uma parada de navios. Então, tipo, acaba acumulando, então quando volta... Mas então é correto dizer que a exportação... Quando existe um peak season na exportação, isso também impacta na Impo ou vice-versa? Porque, na verdade, se você for pensar, é um navio que está indo e outro que está voltando, né? São coisas diferentes, mas influenciam um no outro ou não? É complicado falar. Gostaram da Não, pergunta? Eu vou te falar uma coisa. Que a galera Eu vou te falar uma coisa. Equipamento. É que pode depender, por exemplo, dos equipamentos, né? Porque
O comércio exterior ele é complexo, a logística internacional é complexa. Falando de containers, por exemplo, você tem que ter aquele equipamento disponível naquele porto que tem algum exportador montando uma mercadoria para exportar para aquele outro destino. Lá naquele destino, você tem que ter... equipamento ainda, né? Lá naquele destino, você tem que ter exportação de lá também, porque o container... O bom do container é viajar mesmo, é no mar, indo e vindo, levando mercadorias. O problema... Como é que eu vou afirmar que uma exportação com peak season pode afetar uma importação se tem algumas variáveis, como, por exemplo, equipamento? Pode, como não pode, depende lá no destino se a exportação desses caras estão voltando para nós ou não. Depende se os armadores decidiram botar navios que iam cobrir alguma área naquela área que está tendo mais demanda e oferta, porque os navios eles às vezes mudam de rotas, né? Vamos dizer que eu tenho 12 navios fazendo Brasil, Américas. Vamos botar aqui, Brasil até o México. E, de repente, está estourando de volume lá na Europa. O que me impede de pegar um desses 12 e colocar no trade Brasil-Europa? Entende? Então, pode afetar muito. Pode afetar. Como pode, talvez não, se tiver um pouco mais balanceado ou por decisão. Eu tô perguntando isso? Porque assim, ó, eu estava tentando resumir de tudo que a gente está conversando, a gente está falando de muitas variáveis, muita coisa que pode dar ruim, pode dar problema, né? E eu fiquei pensando aqui, o que pode ser bom, né? O que eu posso trazer de informação que é segura? E daí, aqui nas minhas conclusões, eu tirei duas, que são, uma primeiro que o Feller falou, que se você fizer o booking com antecedência, você sabe que você vai pagar. Então pronto, ali você já tem uma certeza. Bom para quem está ouvindo. É isso aí. A segunda certeza, pelo que eu entendi aqui dos peak seasons, é que se mais ou menos consegue prever que lá no Natal, um pouquinho antes do Natal, vai ter uma alta, então eu programo minha carga ou para antes ou para depois. Beleza, então, olhando para o momento do ano, sim. Agora eu quero ir para uma outra vertente, que é o cara que está querendo exportar. Por exemplo, tinha um amigo meu lá que ele fazia planilhas para uma pessoa que plantava soja. E essa pessoa, a soja para ele era um ativo muito importante, porque, claro, é muita grana e tal. Então ele guardava em silos pelo tempo necessário do ano que fosse, segurando lá no silo, na propriedade dele, e a hora que o frete estivesse baixo, ele vendia. Ou a variação do dólar, que também é uma coisa muito importante. Certo. Então, o cara que está segurando aquela soja no silo, eu não vou vender no momento que está em alta, que está todo mundo exportando soja, né? E aí, quando ele vai colocar no mercado, que ele acha, agora é a hora. Aí deu um revés de uma importação que não tem nada a ver comigo, lá do frango que está vindo da Indonésia, sei lá o quê, e impacta isso o meu frete, é isso? Pode acontecer? Pode acontecer. E acontece sempre. Não, acontece porque, por exemplo, tu vai querer exportar agora a tua soja, né? Que vai numa container de 40 pés. E aí tu tá com uma crise na China, então que a maior fornecedor de 40 pés para o Brasil é a China. Então não vai chegar a 40 pés aqui. Obviamente esse frete vai estar alto também. Mesmo depois da safra da soja, que ele esperou para pegar o frete mais barato e não conseguiu. Tá, mas o que esse cara faz então? Conta com um agente de cargas, parceiro. Liga para mim. Que vai dar uma solução transparente pro cara, transparente, que o cara vai jogar limpo com ele. Óbvio, ninguém trabalha de graça, óbvio. Isso é isso. A gente pode entrar nesse assunto que é como é que a gente minimiza essas dores de cabeça. O Sig falou de duas bem boas, que a primeira é programe-se, né? Isso. Tem previsibilidade em algumas coisas, e a outra foi? Peak season. Se antecipa é o peak season. Isso, alguns peak seasons eles são tradicionais e clássicos e não alteraram. Mas a gente tem várias opções para o importador e para o exportador. Tu mesmo disse um outro que é, bom, você sabe quanto está alto e abaixo no mercado, decide a hora que compra e a hora que vende. Isso pode ser até para o mercado agro, né? Do agronegócio. Mas, por exemplo, para alguém que vende o que a gente chama de consumer goods, esse produto de consumo mesmo, bens de consumo, é bem complicado, né? Porque para o importador ou para o exportador, ele não pode faltar na gôndola esse item, de alguma forma. E tem produtos perecíveis. Tem por exemplo, tem produto perecível. Por exemplo, tem o fast fashion também no aéreo. Por exemplo, a gente está falando muito do marítimo, mas no aéreo tem o fast fashion. Então tem um cara que ele vai trazer. Ele precisa que aquela mercadoria chegue aqui e ela tem ela é meio estranho falar isso, mas roupas viraram perecíveis. As grandes marcas falam que é perecível. Então, tu chega numa grande marca e vai falar pro cara, não, tem que trazer nele. Ele vai falar, cara, tem que trazer no aéreo, é perecível isso. Se perder o timing, acabou a venda. Se perder o timing, acabou. Já era. Cada vez mais rápido. Júlia, outro tipo de coisas que a gente pode fazer para minimizar a dor de cabeça. O que você acha? Então, acho que o Thiago tocou num assunto bem importante, que é tu ser bem assessorado, né? Tá com alguém que consiga te trazer essas informações. Se antecipar, como o próprio Sig falou,
só que de informações, né? De tu ter esse conhecimento de como de alguém tá o te alertar um pouco antes também, né? Isso, Dizer, isso, gente, lá talvez, em tal data vai dar problema. A gente já, no agenciamento, a gente acaba tendo essa visão talvez um pouco mais macro, de visualizar isso, assim, a gente sabe que daqui tantos meses ou daqui tantas semanas os navios já estão ficando cheios, já os bookings para aqueles navios já não estão chegando, então assim, a gente já consegue dar um toque, vamos lá, vamos se antecipar, já vamos pedir o booking. Eu acho que essa, na verdade, é a chave, é estar bem assessorado e estar munido de informação do mercado. Se antecipar, se programar, entender alguns peak seasons, estar bem assessorado. Temos mais? Penso sempre quem é um importador ou exportador regular, dependendo do mercado, dilui isso ao longo do ano, vai botando contratos ao longo do ano, sempre embarcando. Não deixa para comprar os produtos de natais a hora que está chegando o Natal, por exemplo. Não deixa de mandar exportação lá para determinado país a hora que eles vão precisar daquilo em cima do laço, porque transporte internacional acontece em atrasos e afins, e pode acontecer naquele ano, período, tu tá num peak season e tal, e ser pego com uma surpresa ruim, né? Então, se tu tem sempre, divide isso, né? Então, em alguns períodos do ano, ou até mesmo na contratação de frete internacional, tome risco em fazer contratos de hedge, como a gente chama, que possa te dar uma segurança maior, porque tu vai estar bem calçado, né? Se tua operação, tu tem uma indústria, né, de maquinário, por exemplo, e tu vai lá, compõe o frete lá, vamos supor que está abaixo do 10% que o pessoal julga ser o ideal para o teu produto. Então, tu fez lá a conta, cara, cabe pagar $1.000 aí ao longo do ano nesse frete, propõe isso para um agente de cargo, para um armador, para quem trabalha, que vai sair em vantagem, na minha opinião, né? Eu acho que o que muitas pessoas passam, um perrengue, vamos colocar assim, é que acaba querendo apostar sempre que o frete vai baixar, sempre que vai baixar. E às vezes esse baixar não chega. Aí é uma loucura, né? Se parar para pensar, as empresas referências de mercado, como a gente falou no início desse podcast, são aquelas que fazem esses contratos de longo termo, que deixam essa garantia, que ocupam 80% dos navios. É uma Apple que tem lá o seu frete já pré-negociado há muito tempo. Por que achar que é esperto o suficiente para comprar o frete na hora e tentar tirar o melhor proveito daquilo, se as grandes, as que estão tentando se planejar e entendem mais de logística, têm um corpo mais robusto de profissionais para isso, decidem comprar a longo prazo, sabe? Essa questão, fugindo um pouco das dores de cabeça, até o pessoal quer essa previsibilidade, dividir ao longo do ano, tomar contrato long term e tal, que é a longo prazo, né? Boa. É muito termo para o ouvinte, mas o pessoal se desespera em alguns peak seasons, né? Uma Impoasa, eu vou usar esse exemplo porque é o que a gente mais vê em evidência aí, né? Nas redes sociais, até nas mídias. O pessoal, meu Deus, o frete chegou a $3.000, chegou a $2.000, chegou a $4.000, mas esqueceu que em um período do ano estava pagando 600, 400, 500. Então é sempre importante para quem não tem essa possibilidade, às vezes, né? Porque tem gente que não tem possibilidade, o importador ou exportador, em fazer contrato a longo termo, porque está vendendo, contando com o frete, né? Então, faça uma divisão ao longo do ano, pega o quanto que tu pagou de frete, divide por 52 ou por 12, né? Para te saber quanto tu está pagando por semana ou por mês, né? Então, tu não vai ter uma grande surpresa, assim. Tu vai ver ali, meu Deus, tô pagando 3.000, o frete está muito caro, não dá mais para importar. Calma, divide, que tu vai ver que vai estar $1.000 no ano inteiro. Então, ele está dentro da tua margem. O que é o difícil daí, né? Nesse ponto, assim, se eu pudesse dar uma dessas dicas, é saber quanto te custa, né? E quantos por cento o teu frete, até quantos por cento tu consegue pagar de ter uma margem de lucro saudável. E que no comércio internacional você não consegue ter um lucro sempre exato, é sempre R$2.000, por exemplo. Por quê? Câmbio, variação de frete, essa sazonalidade de tudo, de todos os fatores, fazem com que você não chegue nesse número ideal sempre. Então eu sugiro você entender que talvez o teu tipo de lucro na tua operação de importação ou de exportação, ou o teu tipo de custo, ele não é fixo, ele é variável, e que você não consegue ler mensal ou a cada operação, você tem que ler um pouco mais longo esse período, para tu pegar toda essa sazonalidade, o período de alta, o período de baixa, e você ver quanto você conseguiu fazer naquilo. Uma coisa que é bem importante ressaltar até,
que eu gosto muito de falar quando eu converso com alguns clientes, ou enfim, estamos discutindo comércio exterior, que é o que é para ti é para o mercado. Então, se o frete está alto para ti, para o teu concorrente também está. São raras as exceções onde alguém vai levar uma certa vantagem a ponto de fazer diferenças absurdas dentro da gôndola. O frete é um ponto de uma boa compra do tipo de material, tipo de serviço, como tu distribui, como é a tua logística interna. Tem muita coisa para... Mas você sabe uma coisa que você mesmo falou agora há pouco, Arlon, que é a questão de comparar isso com uma bolsa de valores. Não sei se foi você que falou, mas aqui na mesa a gente comentou... Acho que foi o Feller. Foi eu. Então não vamos dar o mérito. Que são parecidos. O que acontece? Se você realmente pensar como se fosse investimento na Bolsa de Valores, você vai imaginar assim, cara, alguma coisa pode alterar aquele papel, aquela ação, não sei o quê. Então, deu um tsunami lá não sei onde, na Ásia, então é muito provável que o valor vai subir, blá. Cara, se você sabia, há pouco tempo atrás a gente fez um episódio sobre o IMO 2020, né? Que é essa nova tarifa contra o teor de enxofre, etc. e tal. Cara, quando foi anunciado isso, era lógico que o mercado ia gerar uma instabilidade e ele depois ia recuperar isso com o tempo. Claro. Então, você já tem uma certa previsão na mão. E isso que a gente falou aqui, eu acho que é muito importante, se colocar no papel. Quanto isso custa? Se isso custa muito para você, então se planeje, faça com antecedência. Outra coisa que eu pude tirar aqui também dessa nossa conversa, esse aqui não é um assunto para quem está começando. Então, se assessore com pessoas que têm experiência e que já passaram por vários outros momentos da vida, com outros modais, para ele poder te dar uma opinião muito sensata. E essa questão do que o Feller falou, eu quero repetir isso aí. Por favor, se planeje durante o longo do ano e não deixe para um último momento, que daí você vai realmente colocar a mão na cabeça e dizer, cara, paguei demais. Pagou demais porque fez numa vez só. E assim, eu acho que um negócio que o Arlon falou que é muito importante, que assim, não veja isso no micro, veja no macro. Veja no ano inteiro, veja em 2 anos, veja num período de 5 anos. É um mindset finito. Tu vê aquilo tu não vê numa lupa, tu vê num negócio muito maior. É isso aí. Tu tem que ver de uma distância maior para tu ver qual foi o real impacto. É muito fácil pra gente falar isso? É difícil colocar em prática? É uma questão de mudança. Cabe uma inteligência emocional aí também. É uma mudança, uma inteligência emocional. Aquelas soft skills, né? Que a gente tanto já falou. Né? Emocional da empresa, de quem está gerindo a empresa e entender e ver dessa forma, entendeu? Eu já Não vai colocar o dinheiro para ser amanhã o negócio. Então, ele vê com um negócio maior. Então, por que ele não vê o frete como uma lupa? Eu acho que essa visão bem mais macro ampla. acaba sendo mais fácil pra gente, porque é o nosso business, né? É o que a gente faz todos os dias. Então, talvez pro importador final ali, ou pro exportador, não é uma parte que ele tá muito preocupado, ou né? Enfim, o negócio dele é fazer o produto dele, ou importar. Então, justamente, é só um pedaço, né? Exato, de novo, ser bem assessorado de forma transparente, eu acho que E você sabe que um dos últimos episódios que a gente gravou, justamente os operadores de comércio exterior que atuam dentro das empresas, que fazem esse papel do meio de campo entre o cliente, que é a própria empresa, é o dono da empresa, que está batendo neles, eu quero a carga para amanhã, e ele faz aquela interface com o mercado, com o armador, com a agente de carga. É o cara que tenta atenuar, mas ao mesmo tempo ele não tem esses instrumentos para poder defender bem. Olha, gente, eu vou explicar para vocês que... Cara, o dono do negócio, ele quer ver a coisa girar, ele quer ganhar dinheiro, e ele não está errado. Uma das coisas que eu li fazendo a pesquisa antes de vir para cá, a gente falou muito sobre aéreo, marítimo e tal, mas o rodoviário ele é muito impactado por essas outras questões também, que é concorrência, clima, Covid, etc. e tal. E uma das coisas que eu acabei lendo sobre isso é que um autor dizia assim que um modelo industrial que se chama JIT, que é o Just in Time, né, que é você produzir aquilo que o mercado consome e saiu da indústria, vai direto para a gôndola, né, esse momento de JIT, assim, sem ter estoque intermediário, ele é extremamente, altamente impactado por causa do frete. Então, o que as empresas grandes e médias fazem para escapar do preço do frete? Eles criam sua própria frota para poder transportar, porque eles ganham mais com isso do que pagando em fretes. Você veja que loucura que é isso no transporte rodoviário. Chega a esse ponto, né? Que tu tem que botar mais um setor na tua empresa ou abrir uma nova empresa para atender essa demanda e tu conseguir, de fato, entregar. E tem exemplos aí, não entra muito no mérito, né? Mas tem exemplos de empresas que são concorrentes que se juntam para isso aí, para poder encontrar essa solução. Já falamos sobre isso. Gente, estamos chegando no fim. Quero fazer aquela pergunta clássica que é: se o nosso ouvinte não prestou atenção em nada do que a gente falou até agora, nessa confusão aí de sazonalidade de frete, e a gente pudesse dar uma última dica, ou uma primeira dica, já que ele não prestou atenção, sobre
isso. Sobre o que você gostaria de deixar claro para o nosso ouvinte aí em relação à sazonalidade de frete? Acho que o resumo é que depende. Depende? Foi tudo que a gente falou hoje. Depende. Depende. Tá aí o teu resumo. Exato. Depende. Eu acho que o que a gente comentou aqui, primeiro, buscar uma boa assessoria, né? Tem tanto o agente de carga, o seu despachante, sua trading, seu armador e que seja, eu acho que isso é muito importante. E segundo, se você é um importador, exportador recorrente, né? Que tem não tem esses picos de carga, né? Traz um produto que acaba vindo o ano inteiro, divide ele ou faz tomada de contratos mais long term que vai ter sucesso, não vai levar nenhum susto ao longo do ano. E tu, Thiago, qual é a tua última dica aí para o nosso ouvinte? Bom, eu acredito que é muito importante se programar e não ver o frete no micro, né? Ver ele de uma forma um pouco mais ampla, ver o quanto tu tá pagando no ano inteiro. Certo. Olhar no mínimo não vai te trazer bons Só resultados. vai te trazer ansiedade, é isso? Exatamente. Show de bola. Siga. Legal, eu acho que é questão de a gente estudar o mercado. Se você está dentro de um determinado segmento, a gente já falou sobre isso, boas assessorias, se planejar ao longo do tempo, mas estudar o teu segmento, qual que é aquele momento que vai ter um pico, e peak season, como a gente falou aqui, né? E tentar se antecipar a ele. Show de bola. Eu deixaria uma última dica que é utilize todas essas dificuldades como um aprendizado, né? Para tu não repetir no ano seguinte, na temporada seguinte ou no problema seguinte. Acho que vale a pena parar e refletir depois de resolver que ações que você pode tomar para não voltar a acontecer daquela forma. Gente, montanha-russa de informação maluca tentando desmistificar um pouco essa sazonalidade. Não né? dá para chegar Ele a uma complexo, conclusão né? em 1 hora e 40 minutos. Ele é complexo, né? Bom, espero que a gente tenha confundido um pouco menos aí a cabeça de você, ouvinte, nesse momento. Eu queria pedir para vocês, por gentileza, se você gostou, segue a gente lá no YouTube, Spotify, nas redes sociais, compartilha o conteúdo com os amigos, pai, mãe, todo mundo aí que tu acha importante expandir esse conhecimento de comércio exterior. Obrigado pela presença de vocês, sensacional gravar isso, difícil esse assunto, mas é bem importante a gente tentar discutir e levar bons insights para a galera aí. Fechamos? Fechamos. Valeu, um abraço. Valeu, Falou. pessoal. Obrigado. Valeu.